Bom dia a todos, meu nome é Marcelo Andrade, eu sou advogado militante na área de direito eleitoral desde o ano 2000, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Tribunal Regional Eleitoral como servidor público. Saindo de lá, então, no ano de 2000, eu comecei a minha militância na área, assessorando campanhas, tanto na parte de consultoria, como também na parte litigiosa, e nesse meio tempo, de lá até aqui, tive também a oportunidade de realizar estudos em mestrado na área de processo eleitoral, tratando de ação de impugnação de mandato eletivo, e também pude, então, escrever alguns livros e alguns artigos sobre o tema, né? Hoje eu tenho essa satisfação de estar aqui com vocês para a gente tratar um pouco, então, sobre as ações eleitorais, as representações eleitorais e os recursos que são cabíveis. É um tema bastante importante, porque ele é fundamental para que possa haver a adequada fiscalização, né, dos atos que acontecem ao longo do processo eleitoral, tanto pelos candidatos, quanto também pelos partidos políticos, coligações. Então, vamos lá para a gente tratar de hoje, que então nós vamos falar sobre as representações eleitorais, do artigo 96, o pedido de direito de resposta, as representações especiais e a ação de investigação judicial eleitoral. Vamos lá, né? O processo eleitoral, nesse sentido mais amplo dele, ele é um conjunto de atos, né, que vão acontecendo ao longo de um tempo relativamente reduzido, né? Em aproximadamente 45 dias acontecem as convenções partidárias, registro de candidaturas, votos, né, as propagandas eleitorais, e é super importante que haja, então, a possibilidade de se fiscalizar se todos os participantes do processo eleitoral estão efetivamente cumprindo as regras, né? E o meio que a gente pode questionar o comportamento dos participantes do processo eleitoral e levar esses questionamentos perante a justiça eleitoral é por meio das ações, que são especialmente, como dito, a representação do artigo 96, pedido de direito de resposta, as representações especiais e a ação de investigação judicial eleitoral. Vamos tratar primeiro aqui da representação do artigo 96, e tudo que a gente for dizer aqui, de certa maneira, vai nos adiantar nos próximos temas, porque as questões elas são bastante parecidas, havendo, claro, diferenças em prazos, formas, procedimentos, mas basicamente aqui vai ser um apanhado geral de tudo que acontece nessa rotina da justiça eleitoral. Pois bem, né? Vamos falar, então, das representações do artigo 96. Para as eleições de 2022, agora, que é o que nos interessa, quem são os órgãos que são competentes para julgar essas representações eleitorais? Antes de indicar competência, é importante dizer que essas representações do artigo 96, elas são como se fosse o procedimento comum, o procedimento que usualmente se usa para questionar perante a Justiça Eleitoral qualquer descumprimento da lei das eleições. E a competência para julgar essas representações, ela vai ser para as eleições presidenciais do Tribunal Superior Eleitoral e para as eleições de governador, senador e deputados, tanto estadual quanto federal, vai ser dos tribunais regionais eleitorais. Essas ações, elas podem ser ajuizadas, essas são as pessoas que a gente diz que têm legitimidade ativa, né, para entrar com as ações, essas ações elas podem ser ajuizadas por partidos políticos, coligações, agora também pelas federações, né, que é um instituto novo que vai ser inaugurado agora nas eleições de 2022, candidatos e Ministério Público. Essas são as pessoas que, diante de qualquer indício, qualquer indicação de que há um descumprimento da lei eleitoral, pode, então, tirar o Poder Judiciário da sua inércia, né, da sua inação, para que ele, então, possa tomar as providências necessárias para verificar se há ou não algum descumprimento da lei eleitoral. Sobre os partidos políticos, é importante dizer que eles têm a legitimidade ativa, eles podem ajuizar a representação, desde que eles não estejam coligados, porque um partido que esteja coligado, ele cede essa possibilidade de atuar perante a Justiça Eleitoral para a coligação. Ele só vai poder agir isoladamente para questionar a validade da própria coligação, da convenção em que foi estabelecida essa coligação. A coligação ela passa a poder agir a partir do momento em que há o acordo de vontades, que é a realização das convenções, e assim que terminadas as eleições, tanto o partido quanto a coligação, eles vão poder ajuizar as representações eleitorais, que vão poder ser apresentadas até a data da diplomação dos eleitos, né?
Para os candidatos, há uma exceção a essa regra da legitimidade ativa, que é aquela representação especial sobre o artigo 30A, que é a captação ilícita de recursos, ou o popularmente conhecido como Caixa 2. Para esse tipo de representação, quem vai poder atuar é apenas as coligações, os partidos políticos e as federações, e também o Ministério Público, porque mesmo embora ele não conste lá do artigo 30A como uma pessoa que tenha legitimidade para iniciar as ações eleitorais, para essa finalidade, há uma norma da Constituição, que é o artigo 127, que vai indicar o seguinte, que o Ministério Público sempre terá legitimidade para as ações que tratem de interesses públicos, como acontece sempre com as ações eleitorais. E qual que é o papel do cidadão? Né? O que o cidadão pode fazer nessa tarefa de fiscalizar o bom cumprimento das leis eleitorais? Bom, para o cidadão sobram dois caminhos, né? Que diante de qualquer ilegalidade que ele venha a ter conhecimento, e tendo prova da materialidade, ou seja, de que aquele fato efetivamente aconteceu, algum indício da autoria, ou seja, ele sabe quem que praticou aquele ato ilícito, ele vai poder fazer uma representação dirigida ao Ministério Público. Aqui não são necessárias maiores formalidades, né? Basta com que o cidadão, por meio de uma petição, que é um pedaço de papel em que ele vai escrever tudo aquilo que ele sabe que aconteceu. A pessoa vai se identificar, fulano de tal, é cidadão, vai colocar seus dados pessoais e dizer que ele está representando ao Ministério Público e vai narrar tudo aquilo que aconteceu. Na data tal, fulano de tal fez isso, entendo que isso é irregular, e vai pedir que o Ministério Público, então, tome as providências necessárias para fazer a apuração de tudo o que ele entende que seja irregular. Na questão de registro de candidatura, outra possibilidade do cidadão comum atuar é apresentar as notícias de inelegibilidade. Nesse ponto, ele vai poder, ciente, conhecedor de que existe alguma razão para que aquela pessoa não possa ser candidato, porque ela incide em alguma inelegibilidade da lei da ficha limpa, por exemplo, ele vai poder apresentar esses fatos ao Ministério Público através de uma petição também, só que vai ser denominada como notícia de inelegibilidade. Via de regra, e quem quiser fazer tudo de acordo com o que manda o modelo das resoluções, vai ter que apresentar essa notícia de inelegibilidade até 5 dias após a publicação dos editais. Porque sempre quando as candidaturas são apresentadas à Justiça Eleitoral para fins de registro, quer dizer, de seu registro, elas são publicadas por meio de editais, prazo esse que, então, de 5 dias, para que os partidos, coligações, Ministério Público e candidato possam apresentar as ações de impugnação de registro, e o cidadão comum vai poder apresentar, nesse mesmo tempo, a sua notícia de inelegibilidade ao Ministério Público Eleitoral. Quem pode ser réu das ações eleitorais? Aqui a gente vai tratar do que tecnicamente é chamado de legitimidade passiva, né? Quem pode ser réu dessas ações eleitorais? Aqui não tem essa limitação como existe para as ações, quer dizer, para o polo ativo, de que somente os participantes do processo eleitoral, né, que a gente chama de players do processo eleitoral, partido, coligação, candidato, Ministério Público, de que somente esses possam estar no processo. Aqui, quem efetivamente for responsável por qualquer ato que seja ilícito, que esteja em desacordo com as leis eleitorais, pode ser chamado a participar de um processo como esse, responder, apresentar a sua defesa e ser, eventualmente, responsabilizado pela conduta ilícita, né? Quando a gente vê aqui a situação, por exemplo, terceiros que não partidos, coligações e candidatos que podem participar dos processos eleitorais respondendo pelos ilícitos, a gente vê aqui a situação, por exemplo, de divulgações de pesquisa irregular. Quem divulga uma pesquisa sem prévio registro, por exemplo, ainda que não seja candidato, fica sujeito a sanções legais, que são multas pecuniárias, são sanções, multas, né, muito pesadas, que vão de 50 até 50 mil, quer dizer, de 50 até 100 mil reais. Aqui também, para a gente lembrar, casos em que um cidadão fica sujeito à atuação da Justiça Eleitoral, é o caso em que há impulsionamento de conteúdo, de propaganda eleitoral, após o início da campanha eleitoral propriamente dita, né, que acontece no dia 16 de agosto. Nessa situação, um cidadão comum que faça o impulsionamento, ou seja, que pague para que um conteúdo de uma rede social tenha mais visibilidade, ele fica sujeito também a sanções pecuniárias, multas, que vão de 5 a 30 mil. Também aqui é um alerta que se faz para a gente ter cuidado com o que a gente posta, cuidado com o que a gente faz no sentido de impulsionar conteúdos depois do momento eleitoral e também ficar de olho sempre na postura dos outros candidatos, dos outros participantes do processo eleitoral.
Aqui, quando a gente analisa também aquela questão dos partidos e coligações, vale aquela mesma regra que constou para quem pode ser autor. O partido que esteja coligado, ele não deve ser objeto da representação. Quem deve estar no polo passivo, quem vai ser réu dessa representação, caso o conteúdo ilícito, a irregularidade tenha sido praticado por um partido da coligação, vai ser a própria coligação, que vai responder por tudo até a realização das eleições, né? E como que vai ser essa representação do artigo 96? Ela é uma representação que, como a gente viu, é o processo comum, o procedimento comum da Justiça Eleitoral, né? Vai ser uma petição inicial relativamente simples, né? Que a pessoa que tem a legitimidade ativa vai se apresentar, vai indicar para o polo passivo, ou seja, para a condição de réu, aquele que efetivamente praticou o ilícito, vai narrar os fatos, indicar indícios, circunstâncias e apresentar as provas que a pessoa tem de que aquela irregularidade aconteceu e que foi praticada por aquela pessoa, né? Isso aqui a gente percebe a importância disso, porque tanto a lei eleitoral quanto a resolução que trata dos processos eleitorais, que é a representação 23.608, vai dizer que o autor de uma representação deve indicar desde já as provas que indiquem que aquela pessoa que ele aponta como réu é efetivamente o responsável pela ilicitude, pela ilegalidade que ele narra. E uma vez apresentada a petição inicial, pode haver pedido de liminar, né, pedido de tutela de urgência, porque pode ser uma situação em que essa ilegalidade cause um dano tão grande que a atuação da Justiça Eleitoral somente no fim do processo cause assim, uma frustração, cause um prejuízo muito grande. Então, pode haver a necessidade da concessão de uma liminar, que, se for concedida, ela não pode ser objeto de recurso desde já. Daí, vamos imaginar o seguinte, foi apresentada a petição inicial, agora, então, vai competir a citação do representado para apresentar a sua defesa. Feita essa citação, o prazo para a defesa vai ser de 2 dias. É importante também dizer que, da mesma maneira como o autor tem a obrigação de apresentar toda a prova documental, todos os documentos que ele tem com a sua petição inicial, quem é réu, quem estiver respondendo à ação eleitoral, vai ter que apresentar com a sua defesa toda a sua prova. Nessas ações, nós não vamos ter como regra geral nenhuma fase instrutória, ou seja, a gente não vai ter nenhum momento em que seja produzido, quer dizer, seja possibilitada a produção de provas, como ouvir testemunhas. Então, aqui, o processo ele é muito simples, ele é muito abreviado, porque, na verdade, a Justiça Eleitoral tem que responder uma imensa quantidade de processos para uma grande quantidade de fatos que acontece num espaço relativamente curto de tempo, né? Então, é importante que os processos eleitorais tenham mesmo essa característica, né? Que é a sua sumariedade, a sua celeridade, deve ser efetivamente bem curtinho, deve durar pouco no tempo. Então, o réu ele vai apresentar a sua defesa em 2 dias, o Ministério Público vai ter 1 dia para apresentar o seu parecer e depois disso os autos vão à conclusão, ou seja, vai para a mão do juiz que vai decidir sobre essa representação eleitoral no prazo de 1 dia, né? Então, a gente observa tudo isso, né? Que uma vez apresentada a petição inicial, dando 2 dias para o réu se apresentar a defesa, 1 dia para o Ministério Público apresentar a sua manifestação, o seu parecer e 1 dia para a sentença, é um processo que tende a ser ajuizado e julgado em 4 dias, né? Para a gente ver como as coisas são rápidas perante a Justiça Eleitoral. Sobre esses prazos, eu também acho importante dizer que, ao contrário do que acontece, né, com o Código de Processo Civil, com os procedimentos da Justiça Comum, os prazos da Justiça Eleitoral eles não são contados em dias úteis. E outra coisa que é importante a gente dizer, do dia 15 de agosto até o dia 19 de dezembro deste ano, a Justiça Eleitoral vai ficar com as suas portas abertas o tempo todo e todos os processos eles vão continuar tramitando, a ter seus prazos contados nos finais de semana, feriados, ou seja, pode acontecer do prazo começar no final de semana e pode acontecer do prazo terminar no final de semana, ao contrário do que acontece normalmente com os outros processos, né? Especialmente depois do nosso CPC. O juiz, dando a sua sentença, vai caber recurso de quem perdeu, né, de quem é o sucumbente, e esse recurso deve ser apresentado em 1 dia. Depois do recurso,
A parte recorrida vai ser chamada para responder, apresentar as suas contra-razões, também no prazo de um dia. Os autos, então, eles vão para o relator, que vai, então, apresentar o seu voto perante o tribunal que é competente para julgar esse recurso. Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que existe para as eleições de 2022 e para toda eleição para governador, presidente, essas eleições que são organizadas para essa finalidade, a figura dos juízes auxiliares. O que são os juízes auxiliares? Eles são juízes que são designados por portaria para cuidar da propaganda eleitoral de todas as representações que estejam previstas na lei das eleições, inclusive a representação da lei 9.504. Né? Esses juízes, eles então instruem os processos em primeiro lugar, julgam, dão a sentença e mesmo quando há o recurso, esses juízes então eles vão ao Tribunal Regional Eleitoral, na verdade eles são parte do tribunal, né? Porque eles são juízes substitutos, tomam assento lá, eles pegam uma cadeira na sessão e apresentam e votam, e nisso há o julgamento dos recursos. Né? Desse julgamento que é feito, já em grau de recurso, vai caber também um recurso especial que é dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral. Né? Cabe também embargos de declaração, os embargos no prazo de um dia, o recurso especial no prazo de 3 dias. E, basicamente, é assim que funciona a dinâmica das representações eleitorais. Nós temos ainda, quando houver ofensa à honra, divulgação de calúnia, injúria, difamação, ou ainda quando houver a divulgação de um fato sabidamente inverídico, né? Esse é um conceito importante, especialmente nesse momento em que um dos grandes temas, um dos grandes desafios da justiça eleitoral é o combate à fake news. Né? Então, a gente vai perceber que existe, para se tentar remediar, corrigir essas situações, o pedido de direito de resposta. O pedido de direito de resposta ele é possível a partir do registro de candidatura, ou seja, quer dizer, das convenções, na verdade, ou seja, é somente quando houver as convenções partidárias e a pessoa for indicada como candidato, é que ela, sendo ofendida na sua honra por qualquer conteúdo que venha a ser divulgado em qualquer meio, internet, panfleto, rádio, a pessoa vai, então, poder fazer uso do pedido de direito de resposta. Muito brevemente, a gente vai passar aqui só por alguns prazos para a gente verificar como que isso ocorre. Para propaganda eleitoral gratuita de rádio e de televisão, o prazo para você pedir direito de resposta vai ser de um dia a partir da ofensa. Né? Para propaganda normal de rádio e de televisão, 2 dias. Para conteúdo que tenha sido divulgado na imprensa escrita, na imprensa em geral, o prazo será de 3 dias. E para internet também, prazo de 3 dias. Mas, à medida em que esse conteúdo continue disponível, mesmo que tenha se passado 10 dias, ainda vai haver a possibilidade do ajuizamento do pedido de direito de resposta, que seria 3 dias a partir da cessação. Como não houve a retirada desse conteúdo ofensivo da internet, em tese você vai poder fazer o uso do direito de resposta. Você vai ter que indicar com precisão o que constituiria aquela ofensa, a difamação, a injúria, a calúnia ou fato sabidamente inverídico. Se for um conteúdo de internet, assim como acontece com as representações do artigo 96, você vai ter que indicar o link de onde está isso, né, que é o que tecnicamente seria chamado das URLs, e depois dessa fase de apresentar a ofensa, vamos ver como se dá a defesa. Aqui, diferentemente da representação do artigo 96, que o prazo é de 2 dias, o prazo para a defesa vai ser de 1 dia apenas. Apresentada a defesa, o Ministério Público vai falar em 1 dia, e depois os autos vão para o juiz, a conclusão, como a gente disse, para que ele apresente a sua sentença também no prazo de 1 dia. Aqui a gente vê também, mais uma vez, como a solução das questões apresentadas pela Justiça Eleitoral devem ser rápidas, né? Ou seja, do ajuizamento até a sentença, 3 dias. Saindo da sentença, aquele que perder, o sucumbente, pode fazer uso de recurso eleitoral, que vai ser apresentado em 1 dia, as contrarrazões, que são as respostas a esse recurso, também é apresentado em 1 dia, e o julgador, então, vai ao plenário do TRE, se forem as eleições aqui, ou ao TSE, se a questão for relativa às eleições presidenciais, e lá ele vai, então, apresentar seu voto e vai fazer um julgamento colegiado disso. Da mesma forma como acontece com as representações, aqui também vai caber ou embargo de declaração, que é um recurso utilizado para a gente, eventualmente, tirar as dúvidas, né, as omissões, as contradições que existem, né, naquela decisão, ou então ainda o recurso especial.
Diferentemente do que acontece com a representação do artigo 96, o prazo para os dois vai ser de apenas um dia. E o recurso especial em matéria de direito de resposta, ele sobe automaticamente para o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sendo recurso especial. Não vai ter o que a gente chama de juízo de admissibilidade provisório do TRE. Então, você vai entrar com recurso especial e ele vai automaticamente ao TSE após a tramitação aqui, né, colhendo as contrarrazões, parecer se for o caso. Depois dessas duas representações, a representação do artigo 96 e o direito de resposta, nós temos que ver aqui mais dois instrumentos que são eficazes, né, na fiscalização do processo eleitoral e na lisura de tudo que acontece nas eleições, que são as representações especiais e a ação de investigação judicial eleitoral, que nós vamos tratar também aqui em conjunto. A representação especial, ela vai seguir, na verdade, quer dizer, ela é, na verdade, o tipo de ação que é cabível para a gente apurar determinados ilícitos que acontecem por violação à lei das eleições também. Quando a gente estiver diante de captação ilícita de recursos, de compra de voto, né, que é o ilícito do artigo 41A, condutas vedadas aos agentes públicos, que são aqueles ilícitos previstos no artigo 73 em diante, até o artigo 77, todos esses casos eles vão ser apurados por meio de representação especial. A representação especial, na verdade, ela vai seguir todo o roteiro de uma ação de investigação judicial eleitoral. A ação de investigação judicial eleitoral, ela é utilizada para a gente cuidar, a gente tentar coibir o abuso de poder político, abuso de poder econômico e o uso indevido de meios de comunicação social. Então, é isso. Para os ilícitos que aconteçam com base na lei das eleições e que sejam possíveis ser apreciados por essas vias, a gente vai chamar de representação especial. Abuso de poder, de ação de impugnação, quer dizer, de ação de investigação judicial eleitoral. E como que acontece aqui? Aqui, mais uma vez, partido político, coligação, federação e Ministério Público vai ter a legitimidade ativa, ou seja, são eles que vão poder começar a ação perante a Justiça Eleitoral. E eles vão narrar, então, na sua petição inicial, os atos que representam ou as condutas vedadas, a captação ilícita de sufrágio, captação ilícita de votos, ou, se for a AEG mesmo, os episódios que podem ser considerados abuso de poder econômico, político e uso indevido de comunicação social. Apresentada a petição inicial, pode haver a possibilidade do juiz fazer aquele ato irregular ser obstado, impedido, retirado por meio de uma liminar. Havendo a liminar ou não, o passo adiante, o passo seguinte é abrir a possibilidade de defesa para o réu. O réu vai ter 5 dias para apresentar a sua defesa. Nessas representações especiais e também na investigação judicial eleitoral, é possível, diferentemente do que acontece com as outras, a produção de prova testemunhal. Mas, para que isso ocorra, o autor vai ter que indicar na sua petição inicial todas as provas que ele pretende produzir, inclusive a testemunhal, indicando o seu rol de testemunhas, em número de até 6, o mesmo acontecendo com o réu, que na sua defesa apresenta as provas que já tem as provas que quer produzir e indica o rol de testemunhas que ele quer que sejam ouvidas em juízo. Quem não faz isso está sujeita a uma coisa que, para o direito, a gente chama de preclusão, ou seja, é a perda da possibilidade de praticar aquele ato, né? Terminado, então, isso que nós chamamos de fase postulatória, ou seja, a fase em que cada um pede alguma coisa e o outro diz que aquela coisa não deve ser dada por essa e essa razão, ou seja, apresenta a sua defesa, nós temos agora, para essas ações, uma fase probatória nítida, ou seja, um momento do processo em que é possível produzir provas. Aqui nós vamos ter, então, uma audiência, caso seja necessária a produção de prova oral, ou seja, oitiva de testemunhas, onde vão ouvir as 6 testemunhas de cada lado. Nas representações especiais, na ação de investigação judicial eleitoral, não é cabível, por entendimento da jurisprudência do TSE, que hoje está nas resoluções que tratam da matéria, o pedido de depoimento pessoal, ou seja, nem autor, nem réu podem ser trazidos a juízo compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, para serem ouvidos. Daí, terminada a oitiva das testemunhas, há a possibilidade de que diligências complementares sejam requeridas ou então deferidas de ofício. De ofício quer dizer que o juiz pode determinar sem que ninguém peça, né? De provas e de diligências complementares, né?
Então, ali pode-se pedir para que uma pessoa que tenha sido ouvida, um terceiro referido, seja ouvido pelo juízo, ou que seja requisitada determinada prova que esteja em poder de terceiros, né? Porque o rito dessas ações, a AISE, a representação especial, comporta isso, a possibilidade de você produzir provas e solicitar documentos, inclusive de terceiros. Terminada a fase de produção de prova dessas ações, então vai ter lugar o momento de apresentar as alegações finais, que vai acontecer em 2 dias, e depois disso os autos vão para o juiz que vai julgar a causa, para que ele apresente a sua decisão, né? Dessa decisão, considerando que uma AISE e uma representação especial, ela pode gerar, além de, quer dizer, ela pode gerar como consequências cassação de registro, diploma e também imposição de pena de inelegibilidade. Então, para esses casos em que forem julgados pela primeira vez pelo Tribunal Regional Eleitoral, que é o que a gente fala, casos em que o Tribunal Regional Eleitoral tem a competência originária, para esses casos, o recurso que vai ser cabível dirigido ao TSE será o recurso ordinário, que vai ser apresentado em 3 dias. Esse recurso ele é melhor para quem faz uso dele, porque no recurso especial a gente só pode discutir questões de direito e a partir dos fatos, tal como eles foram indicados lá naquele acordo. Ou seja, a gente não vai poder reexaminar a prova, discutir se algo aconteceu ou não. Já no recurso ordinário, o que vai ser apresentado para o debate do Tribunal Superior vai ser tanto as questões de fato, ou seja, a gente vai poder discutir se alguma coisa aconteceu ou não, como também as questões de direito, né? Então, são esses, basicamente, os 4 institutos que nós temos à disposição para fiscalização. Eu sei que são institutos que são, quer dizer, que são meios processuais, que são dedicados, disponibilizados para partidos, coligações, candidatos e Ministério Público, mas é importante também que nós, cidadãos, assim, nós que estejamos ali no cotidiano da disputa eleitoral, fiquemos sempre atentos para as irregularidades que possam acontecer, porque a gente pode apresentar as notícias dos fatos ilícitos, tanto para o Ministério Público, quanto a gente fazer os devidos registros das irregularidades que possam estar acontecendo e encaminhar para os partidos, para os candidatos que sejam da nossa proximidade, para que haja uma efetiva fiscalização. E a gente não deve deixar de fazer uso sempre daquela arma que todo cidadão tem, que está previsto na Constituição, né, que é o uso da representação para o Ministério Público. Ou seja, não podemos nos calar. Existindo ali algum indício de irregularidade, vamos produzir as provas, fazer os registros. Hoje em dia, todos nós temos smartphones nas mãos, né, que tem a possibilidade de fotos, filmes, áudios. Né? Então, vamos registrar tudo aquilo que entendemos como irregular para apresentar ao Ministério Público, ao partido das coligações, para que a gente possa ter as eleições mais limpas possíveis. Eram basicamente essas as considerações aqui que nós tínhamos para fazer nesse período curto, né, que nós temos para tratar dessas questões. Né? A gente viu, então, as representações do artigo 96, o pedido de direito de resposta, né? Vimos também as representações especiais e a ação de investigação judicial eleitoral. Eram basicamente essas as considerações que nós tínhamos a fazer, e vamos ficar aqui disponíveis para que vocês, que tenham qualquer dúvida, possam fazer contato com a gente por qualquer meio. Vamos disponibilizar aqui, caso seja do interesse, os nossos e-mails, contato telefônico. Estamos aí à disposição para fazer qualquer debate com vocês. Agradeço profundamente a audiência e finalizo aqui esperando que todos nós tenhamos um ótimo processo eleitoral e que ele transcorra da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos.